Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 30, damos prosseguimento ao programa anterior, cujo tema foi sobre o perispírito, ou seja, os cientistas russos descobriram o perispírito, quer dizer, o corpo espiritual, que Allan Kardec chama de perispírito e que Paulo Apóstolo chama na primeira epístola aos Coríntios. Paulo chama de o corpo da ressurreição, o corpo do depois da morte. É esse que Paulo chama o corpo da ressurreição, que os antigos chamavam corpo etéreo, corpo etérico, os antigos egípcios, os babilônios, os romanos, os gregos, as civilizações antigas e principalmente as civilizações orientais chamavam de corpo espiritual. E Allan Kardec chama de corpo perispiritual, que é o envoltório do espírito propriamente dito. E no final do nosso programa anterior, que esse é uma continuação, embora com um tema um pouco diferente, mas nós citaremos aqui uma frase de Paulo sobre o destino do cristianismo, que foi interrompido no nosso programa anterior, no final, por um problema na internet. E a frase que nós começamos, terminamos agora, que vamos dizer, Paulo se preocupava muito, naquela época, com o futuro do cristianismo do Cristo. Paulo tinha muita preocupação e chegava a dizer que o cristianismo do futuro estava nas mãos dos futuros cristãos. E seria o cristianismo do Cristo, no futuro, o que os cristãos fizessem dele. Se o cristianismo tomasse um rumo, um desvio, a culpa era dos homens. E se seguisse em linha reta, também seria dos homens. Então ele colocou nas mãos dos cristãos. Da mesma forma, Leon Denis, que era o filósofo do Espiritismo, em seu livro No Invisível, logo na apresentação do livro, no prefácio, ele chega a dizer que o futuro do Espiritismo estava nas mãos dos espíritas, que o Espiritismo seria no futuro o que os homens dele fizessem, mostrando que tudo está nas mãos dos homens. Também com base ou inspirado pela frase de Paulo, naturalmente, e também nós vemos que o cristianismo ele é dividido em dois, pela história que fala a história do cristianismo. O cristianismo do Cristo e dos seus apóstolos. É um cristianismo simples, puro, mas com o tempo as religiões dogmáticas mudaram o rumo do cristianismo do Cristo. E o cristianismo do Cristo se transformou no cristianismo das religiões, cristianismo à moda da casa, um cristianismo transformado, um cristianismo mais parecido com o paganismo, que o cristianismo de Jesus combateu o paganismo daquela época. E de modo que o cristianismo do Cristo, ele tomou um rumo diferente. Tentaram, sepultar o cristianismo do Cristo. E ele veio ressuscitar com o Espiritismo hoje. O Espiritismo veio ressuscitar o cristianismo do Cristo, tendo em vista que o cristianismo do Cristo foi sepultado pelas religiões dogmáticas, que deram um caráter puramente pagão, prática de culto exterior, prática de rituais, que Jesus não tinha nada disso, nem os apóstolos,
culto exterior, milagres, idolatria, salvação com a salvação comprada, não é? A indulgência, o perdão comprado, guerra entre as religiões, na defesa de um único Deus, na defesa de Jesus, que é o Filho de Deus, e também criaram os sobrenaturais, os milagres, quando na realidade não existe milagre e nem sobrenatural, porque todos os fenômenos que ocorrem na natureza obedecem às leis de Deus criadas por Deus e permitidos por Deus. Logo, não existe o milagre nem o sobrenatural. Tudo está dentro da natureza, das leis da natureza. E de modo que criaram tudo isto, e criaram então o culto exterior, como dissemos, sacerdócio organizado, culto exterior, como dissemos, rituais, também dissemos, a idolatria também, a salvação pelo batismo com água, quando Jesus pregou que o batismo do Espírito, o batismo da alma, o batismo do sacrifício, né, da regeneração da alma humana. Esse é o batismo que Jesus ensinou naquela época. E de modo que nós encontramos aqui uma pergunta em nosso e-mail, que é um pouco diferente. A nossa irmã aqui interessada no Espiritismo, ela diz aqui no nosso e-mail que tinha um sobrinho que se suicidou. E se o suicídio estava no destino dele se suicidar. Não. O suicídio é uma decisão pessoal. É uma decisão individual. Não existe predestinação para o mal. Ninguém nasce predestinado para assassinar alguém. Ninguém nasce predestinado para se suicidar, tirar sua própria vida. Não existe predestinação para o mal. Existe o que? As tentações. Os espíritos reencarnam e reencarnam. Muitas vezes eles pedem como prova a tentação para um crime. Se ele foi criminoso em outra encarnação, para se testar e se dominar diante novamente do crime, da tendência criminosa. Se ele cometeu suicídio em uma encarnação anterior, ele volta hoje com a tendência para o suicídio, mas não volta predestinado, obrigatoriamente pelo destino, não é? Pelo destino ele vai se suicidar. Assim seria uma predestinação para o mal e não existe, porque Deus colocou em nós o livre-arbítrio. Se o Espírito pediu como prova a tentação para roubar, porque ele foi um ladrão na encarnação passada, e ele tem que passar pela prova de hoje, se vê na mesma situação diante do roubo. Para quê? Para se dominar. Por quê? Porque ele tem a vontade, ele tem o querer, ele tem o livre-arbítrio. Ele é que vai se decidir se vai roubar de novo ou não. Então, essa tentação para o roubo, para os vícios, para o crime, para o assalto, pode ser uma provação para ele. Ele pediu como provação. Para ser tentado, a tentação é uma prova, mas praticar o mal, não, porque depende da vontade do Espírito. Então, respondendo à luz do Espiritismo, essa pergunta da nossa irmã, que diz que um sobrinho se suicidou, e ela então achava, ou acha, né, ainda, que ele veio com esse destino, com essa predestinação. Mas não existe a fatalidade, o destino para se praticar nenhum mal. Existe, como dissemos, à luz do Espiritismo, a tentação da prova. Vamos repetir, o Espírito escolhe a prova, não é? Para ser provado pela tentação, porque ele tem ligação com aquele mal desde outras encarnações e praticou. Aí ele se vê hoje diante da mesma tentação, mas vai se dominar. Ele vai se refrear
para não praticar mais. Se praticar, aí caiu de novo, tem que voltar, porque Deus não coloca ninguém no inferno. Mesmo porque o céu localizado não existe. Inferno localizado também não existe. E não se pode conceber que exista um céu com Deus na porta, à vontade, botando para dentro, Deus botando para dentro do céu quem Ele quer, e tirando do céu quem Ele quer também, e botando no inferno. Isso é o que ensinam as religiões dogmáticas, mas o Espiritismo apresenta diferente. O céu, o Espiritismo apresenta como um estado superior de espírito, um estado superior da alma, mas não localizado, é na alma. O céu é um estado inferior da alma e nunca localizado, é estado de espírito. E o céu não é uma doação, é uma conquista, porque Jesus diz lá no Evangelho que o reino de Deus está dentro de vós. Foi o que ele respondeu naquela época a um homem judeu: Senhor, onde está o reino de Deus? Ele respondeu: dentro de vós. O reino de Deus estava dentro daquele homem, está dentro de nós, de todas as criaturas humanas, porque é uma conquista individual, não é uma doação de Deus, é uma conquista de cada um. De maneira que nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, que é encontro com o Espiritismo, e sugerimos às criaturas, aos companheiros que gostam do Espiritismo, que releiam, estudem novamente o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese de Allan Kardec. São as 5 obras principais do Espiritismo. E o Espiritismo, ele apenas exige uma coisa. Ele exige ser lido, não é? Com seriedade, ser estudado, porque é uma doutrina séria, deseja ser estudado, deseja ser, antes de tudo, também compreendido e, acima de tudo, sentido. Porque o Espiritismo não é uma questão de fé, de creio, é razão, é lógica e nasceu dos fatos, da manifestação dos Espíritos. O Espiritismo nasceu dos fatos, combinados com a razão. Tem lógica tudo que o Espiritismo ensina. E os princípios básicos do Espiritismo estão nas Escrituras. Deus, o Espírito, a manifestação dos Espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, que chamam a lei do karma, a lei das provas e das expiações, e os mundos habitados. Esses princípios estão na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, como dissemos. Tudo está lá do Espiritismo. E de modo que nós encerramos hoje o nosso programa, encontro com o Espiritismo, e muita paz para todos, e até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir.